Agora sim, pronto. Já estou no ar. Shalom, pessoal. Quem não está assistindo ainda, mas esse vídeo vai estar aí recomendado. Ah, o Santana já está aí. Deixa eu chamar ele aqui. Santana, você já está aí? Pode me mandar um convite, por favor, que eu não estou conseguindo te mandar aqui. Deixa eu ver. Ah, conseguindo convidar o Santana. Ah, maravilha! Aí o Santana. Nós. Shalom, Santana, tudo bem? Tudo bem? Como é que estão as coisas? Também. Se apresente para o pessoal que está entrando aí na live. Olá, minha gente. Prazer estar com vocês, viu? Esse é o Santana Cantador. Pode se apresentar para o pessoal. Bom, eu sou um artista nordestino, nasci em Juazeiro do Padre Cícero. Minha raiz é pernambucana, paraibana e cearense, e alagoana. Sou desses estados. E meu segmento é o forró. Sou um cantor de forró da escola de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, de quem fui muito amigo. Muito E legal. trago comigo essas coisas do sertão nordestino. Apesar de ter essas feições, na verdade eu tenho descendência indígena. A família Alencar, lá do Exu, um índio casou com uma sinhazinha da família Alencar e nós nascemos dessa maneira. Somos descendentes desse índio chamado Antônio de Souza Barros, que era marido de Guilhermina Rodovalho de Alencar. Então a gente vem dela. E como bom sertanejo, eu tento sempre primar pelas coisas da minha terra, do meu sertão, e sempre fui curioso, porque nada sai do nada, né? Então é Sim, preciso que a gente saiba de onde a gente vem, porque fica mais fácil saber para onde vai. é verdade. E a gente até vai falar sobre isso hoje, né? Hoje nós vamos falar de onde vem essa cultura judaica que ainda tem alguns resquícios na cultura nordestina. E vamos falar sobre isso. Hoje, eu já te convidei para num dia super especial, hein? Hoje é o dia do folclore brasileiro, né? Que O bom, dia do folclore. rapaz. Que bom. Eu acertei sem querer até. Hoje é o dia do folclore brasileiro, então parabéns aí pro Brasil, esse folclore que é tão imenso. E tem até uma expressão, né? De se você colocar, apontar o dedo para a estrela, nasce uma verruga no seu dedo, é uma expressão aí de um folclore brasileiro que tem a ver com o judaísmo, tem a ver com as pessoas que vieram de Portugal. E o Santana vai falar um pouco sobre isso hoje. É, não sei se você conhece essa expressão aí, da onde vem, Santana. É, não é folclore, não. Não? É Ah, cultura, né? Porque muita gente confunde folclore com cultura popular, né? E não tem, certo. não é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A cultura popular é um estilo de vida, não é folclore. Entendi. Então, essa cultura judaica, que nós conservamos até hoje, até sem saber, porque quando a gente pratica a cultura judaica diariamente, diuturnamente, sem saber que está praticando. O que Sim, aconteceu foi o seguinte: houve uma quebra de elo, porque sim. aqueles cristãos novos que viviam aqui, no Nordeste, eles esperaram a Inquisição acabar para poder passar a verdade dos ancestrais para os descendentes. Só que a Inquisição demorou, continuou vivendo, a Inquisição sobrevivendo,
E esses que iam passar a verdade para a gente, para os descendentes, morreram antes da Inquisição acabar. Aí ficou digamos assim, essa sequela, né? Esse buraco, que precisa ser, esse elo precisa ser realmente novamente conectado. E quando eu falo para você sobre isso, eu estou falando de etnia, não é de religião. Porque não se pode confundir a etnia com o judaísmo, a etnia com o judaísmo religião, né? Sim, Porque sim, qualquer pessoa sim. pode aderir ao judaísmo sem ser judeu, seguir a Sim. religião. No caso da etnia, não. A etnia você tem o DNA. Aí é diferente. A gente tem muitos costumes aqui. Por exemplo, na história da estrela, o jejum, o dia do judeu começa quando nasce a estrela. Ele não seguia o dia judaico é pelas luas, né? O calendário é lunar, e o dia começa quando nasce a estrela no horizonte. Então, eles fazem um jejum de 24 horas, e você sabe que 24 horas para uma criança é complicado, né? Ela ficar em jejum esse tempo todo. Então, as crianças ficaram na frente da casa esperando a estrela nascer para poder ir comer, né? Aí, era um prato cheio para a Inquisição. A Inquisição já sabia que tinha judeus ali. Aí a mãe hebraica, como sempre muito inteligente, dizia, olha, não aponte para a estrela que nasce verruga. E até hoje a gente tem essa simpatia, essa crença que se você apontar a estrela, nasce verruga. Mas isso vem dos nossos ancestrais, com medo da Inquisição Católica. Sim, Pois é. E tem uma iguaria, né, já que a gente falou estrela, falou em comida e jejum, tem uma iguaria chamada carne de charque, conhecida também por carne seca, ou carne de jabá. Sim. Na verdade, não é carne de jabá, é carne do Shabá. É mesmo? Essa eu não sabia. Assim como ele não sabe. O judeu não come carne com sangue. Sim. Então, aqui no sertão, a gente fazia carne de sol, que é o charqueado, conhecido também como charqueado hebraico. Então, aí, a gente... Meu pai mesmo fazia muita carne de sol. Então, ele era açougueiro, ele fazia muita carne de sol, ele preparava. Então, o jabá, na verdade, é a corruptela do shabá. Carne do shabá, que era para se consumir, comer no sábado. Shabá. Sim. Shabá, você sabe, não sabia. É sábado em hebraico, né? Sim, sim, sim. Eu não sabia que era sobre isso, né? Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com o judaísmo. Eu sou baiano, eu sou de Ibirataia, Bahia. Eu sou lá do sul da Bahia, ali, terra do cacau. Eu sabia desse negócio da carne seca ser inventado pelo judeu aqui do Brasil, mas não sabia que era a carne do Shabá. Muito legal, gostei de ter aprendido sobre isso agora. Carne do Shabá virou carne de jabá. Aí é uma coisa bem. Outra coisa que é engraçada também é a tapioca. Tapioca Aqui, também? a tapioca é o pão ázimo, o pão sem fermento que eles comem na Páscoa. Sim. Então, a tapioca é um desdobramento. A Embora não tenha o nome de matzá, pão né? ázimo. A matzá. Pois é, embora não tenha o nome de pão ázimo, mas é o desdobramento do pão ázimo, porque o trigo aqui era mais complicado. Tinha muita mandioca, né? Goma de mandioca e tal. E eles resolveram fazer essa iguaria. É o pão considerado o pão sem fermento. Faz muito sentido. Outra coisa, se você vê ela aberta, ela é direitinho um beirute. A forma de confecção também. Muita gente faz na pedra quente, pega a goma, bota na pedra quente ou faz no forno. E beijute, beirute, porque o ladino... Nossa! Muito! O ladino é um dialeto criado, derivado do espanhol. Sim. Que o judeu criou. Ele criou o ladino no espanhol e criou o Askenazi, Yiddish, do alemão. Então, são dois dialetos que eles queriam falar entre si, para que ninguém soubesse o que eles estavam dizendo. Eles criaram esses dois dialetos.
Então, no ladino, o J tem som de R. Juan, como no espanhol, né? Sim. Juan, 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 Guadalajara. Então o fonema J tem som de R. Então, Sim, eu Beirut, estava aprendendo um pouco de hebraico e até o L também, porque em espanhol, L, você fala o L inteiro, né? Você não fala, por exemplo, assim, tem uma palavra em hebraico que é Hallel. Você não fala Hallel, você fala Hallel, Hallel, que é um L que você tem que falar ele, não, tem que falar L, não El, né? sim, Então, tem muito a ver com o espanhol, realmente. o ladino veio do espanhol. Foi criado um dialeto dentro da língua espanhola para o judeu o cristão novo poder se comunicar sem ser importunado. Então, Sim, tem essa coisa da tapioca, o beiju, o beirute, o beijute. Aí tem também aquela, quando você vai tomar uma cachaça, isso é muito comum no sertão. Você pega uma cachaça e diz, do santo, aí derrama um pouco e depois bebe o resto. O santo sim, é Elias. Isso é um criptojudaísmo que remonta, sei lá, de quando? Do tempo de Elias, em homenagem a Elias, né? E tem sim. também aquela questão do bolo de rolo, que é criado aqui em Pernambuco. O bolo de rolo nada mais é do que o desdobramento do camiche, que é aquele pão feito em espiral, com fruta cristalizada ou goiabada, que é um prato judaico, uma iguaria judaica, bolo de rolo. Sim. A matança de animais também, porque com a influência portuguesa se faz a cabidela. Pega-se o sangue e tal e faz aquele molho chamado cabidela. Mas, na Sim. verdade, antigamente matava-se o animal, sangrava e deixava escorrer até a última gota de sangue dentro de um buraco, de uma cova. Sim, minha avó fazia isso. Porque o judeu não come carne com sangue. Aí Sim. era desse jeito, mas com a influência portuguesa e esse elo quebrado, aí se propagou fazer a cabidela, mas não é, a cabidela não é um prato, não é uma coisa de origem judaica, não. E tem também tem outras coisas que é da cultura judaica na questão Sim. na questão da Do alimentação. judaísmo, né? É, Da alimentação tem bastante mesmo, realmente. Tem alguns costumes também, como varrer a casa de fora para dentro, não varrer de dentro para fora, né? não é bem assim, desculpem. Pode falar, A varredura tem que ser da soleira do batente, a dentro soleira. da casa, para o quintal, e depois da soleira para o meio da rua. Por quê? Porque a mezuzá, que é aquela caixinha sagrada dos Sim, judeus, ela fica no umbral direito da porta. O judeu beija quando entra e beija quando sai. Então, sim. aquele umbral é sagrado, então não se pode varrer ali. É por isso que a varredura é feita desta maneira. Entendi, muito bom mesmo. Gostei de ter aprendido. Tem muitas outras culturas, tem muitas outras coisas que dá para a gente conversar sobre isso também. Ah, aquele banho, né? A estrela de Davi, sim. A estrela No no chapéu, chapéu. o solidão Pode dar, disfarçado. sim, pode mostrar o seu chapéu, pode falar sobre ele. É o solidel disfarçado, né? Ele é um Sim, solidel sefaradita, eu tenho um aqui, o ó. de Lis. Pronto! Ele é o desdobramento desse aí. Por quê? Sim, Porque eles não podiam usar o solidel. E não podendo usar, eles criaram esse artifício aqui para poder usar sem que fosse perseguido pela Inquisição. Então, pode sim, ver, tem a estrela de Davi. E esse aqui, as correias são curtas, mas tem umas correias que ficam penduradas, de laterais, que lá no sertão a gente também chama de cabelo, que é cabelo. para simbolizar os peiotes, que é aqueles cachinhos que os judeus usam nas têmporas. Ele Sim. bota o solidel e usa os cachinhos. Então, ficou tudo codificado no chapéu de couro. Eu acho, para mim, a maior herança hebraica que nós temos é o chapéu de couro. E ele só existe no Nordeste brasileiro. Nem Portugal tem. Então, ele é muito nosso.
É a coisa que eu maior percebi, praga que nós temos. sim, uma coisa que eu percebi com os nordestinos, pelo menos a minha família e alguns nordestinos que eu conheço, Hum. é que eles têm muita paixão e apreço pela Estrela de Davi. Tem uma sinagoga que trabalha com isso e eles disseram que tem pessoas que os seus antigos, né, os avós, beijavam a Estrela de Davi que ficava na porta da sua casa, Que né? coisa linda. Em vez de uma mezuzá, tinha uma Estrela de Davi. E muitos cristãos novos, eles faziam um crucifixo da palha do coco, Sim, fazia o crucifixo assim, e colocava os pedidos dentro da cruz e colocava na porta de casa. sim. As orações em papeizinhos e colocava dentro do crucifixo e colocava na porta. Feito da folha, da palha do coco, né? Da palha do coco. E tem depois que a gente vai conversando, a gente vai descobrindo mais coisas. Por exemplo, o aboio. Eu conversando com o nosso querido Janduí Medeiros, que é um apologista, é um poeta, é descendente de judeu também, da família Medeiros do Rio Grande do Norte. E ele, uma vez a gente estava no estudo, primeiro encontro de estudos criptojudaicos do Brasil, que foi realizado aqui no Recife, por iniciativa de nosso querido Jacques Ribebronhe. Aí se reuniu gente de toda parte, veio gente do Rio de Janeiro, da França, Nathan Vestre veio da França para fazer também um discurso sobre essa questão do Anusim, do Marrano. Sim. Então, teve muita gente de São Paulo, de toda parte do Brasil, e eu conversando com o Janduí, aí eu disse assim, a maior herança hebraica que nós temos é o chapéu de couro. Ele disse, não, é o aboio. Eu digo, o aboio também mas o aboio tem em outros lugares. O chapéu de couro só tem aqui. Só tem. Só tem aqui no É Nordeste. verdade. E o aboio, se você pegar, por exemplo, você pega um vaqueiro aboiando no sertão, é impressionante aquela cantiga de trabalho, mas Sim. aquilo ali antigamente era aquelas ladainhas hebraicas que eles saíam de perto da comunidade com o gado e começavam a fazer aquelas orações, aquelas ladainhas tal, em hebraico. Sim. E terminou isso, a família correndo perigo também. Eles tinham que se afastar muito da comunidade para não ser denunciado. Aí eles começaram a fazer cânticos em português, mas usando a mesma temática melódica, sabe? O mesmo solfejo melódico. E uma vez eu fui muito amigo de Luiz Gonzaga, velho de Baião, e ele na hora assim, se irmou de fazer uma música e fez a música, tudo, aí disse, é um pagodinho hebraico. Aí eu fui visitar o trabalho dele, que eu gosto muito. Ele me influenciou demais e é sempre um veio inesgotável de inspiração. Aí ele fez uma música chamada Pagode Russo, que você talvez conheça. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossacô. Essa música originalmente é só instrumental. Isso aí é música hebraica, não tem para onde correr. Melodia hebraica. Um ritmo muito hebraico. Se você tirar o ritmo, você solfejando ela. É hebraico tranquilamente. Sim. É impressionante. E é aquelas cantigas que o senhor falou que eles se separavam para poder cantar. O senhor conhece algum? Pode cantar para a gente? Não, tem muitos aboios que eles fizeram. Deixa eu pegar o violão. Tá bom. Tem uns repentes, umas cantigas de vaqueiro, que é muito interessante. O vaqueiro subtende o seguinte, o vaqueiro está tangendo o gado está reunido,
certo? Aí ele começa a cantar, fazer o aboio. Por exemplo, tem um aboio de Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Mundo novo, adeus. Adeus, minha amada. Eu vou pra feira de Santana. Eu vou vender minha boiada. Aí o gado fica lépido, obediente, sabe? E ele vai cantando. Meu cantar saudoso, a mansa boiada. No meu aboio, moça bonita. Ai, ai, suspira apaixonada. Lá, lá, uê, boi. Eles faziam também de improviso, os versos de improviso, ou então versos já decorados, entendeu? Ele, nesse caso aqui é decorado, mas eles também faziam de improviso. Não me chame boiadeiro, que eu não sou boiadeiro, não. Eu sou um pobre vaqueiro, boiadeiro é o meu patrão. Ei, gado. Então, o aboio é uma coisa muito, muito intrínseca no sertão nordestino. E os vaqueiros, os tangedores, eles sempre faziam essa cantoria, essa ladainha em cima da viagem, montado no cavalo, aboiando, e o gado ficava lépido e obediente quando eles começavam a fazer isso. Caramba, que legal, muito legal mesmo. Eu quero pedir essa audiência toda que o senhor tem aí para seguir o meu podcast da restauração. Eu falo um pouco sobre judaísmo, um pouco sobre o cristianismo. Segue a gente aí. E quem não segue o Santana Cantador, por favor, sigam o Santana Cantador. Quem é do meu perfil aí que está assistindo, sigam o Santana, que o cara é fera. Muito obrigado. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o que é marrano. O senhor citou agora marrano. Marrano foi usado apenas para judeus que se converteram, cristãos novos? Não, na verdade eles usavam para todo tipo de judeu, né? Todo tipo. Porque no começo era pejorativo. O que é marrano? É um porco, uma marrã, marrano. No espanhol é porco. Mas depois virou uma coisa elogiosa, né? Eu faço muito gosto de ser chamado de marrano. Então, e tem aquela coisa também, não sei se é coincidência, de marra. Foi convertido na marra. Então é marrano. Também, né? Entendi. Coisa da nossa língua portuguesa. E tem, vamos falar um pouco sobre um vídeo que eu vi do senhor falando que 95% dos nordestinos são descendentes de judeus. É isso? Ou a conta está errada aí? Havia um judeu aqui chamado Isaac, que ele era um dos responsáveis pela feira hebraica, a feira judaica que tinha no Recife Antigo. Sim. Ele disse a mim o seguinte: Santana, 100% das famílias antigas do Nordeste são judeus e não sabem. 100%. Eu digo 100%, ele disse 99% para não ser como é que se diz? Tem um termozinho que diz assim, para não ser, sei lá, ele disse lá, para não ser unânime. Agora, doutor Corém Pinheiro, que é descendente de Branca Dias. Branca Dias é uma das maiores ancestrais que nós temos. Tem muito descendente dela no Nordeste. Sim. Branca Dias, me perdi agora, peraí. Do Corém Pinheiro, ele fez um estudo e descobriu que 97% das famílias do Nordeste tem DNA, o DNA dominante é o DNA hebraico. Nossa. Pois é. Nossa, é muita gente. É quase o Nordeste inteiro. É quase o Brasil inteiro, se você for pensar que os nordestinos foram para vários lugares, né? Pode falar. Mas só
uma das coisas que favoreceu muito a isso, a permanecer esse DNA dominante, foi a endogamia. No sertão, o que mais tem é endogamia. É primo casado com prima, prima com primo, tio com sobrinha, e assim por diante. Então, houve digamos assim, uma conjunção, um enlace muito forte, porque eles preferiam casar entre si. E, às vezes, a maioria das famílias sertanejas, que deu origem a esse Nordeste velho, elas casavam entre si. Por exemplo, aquela coisa de dizer, na minha família, por exemplo, tem muita endogamia. E tem muito doido. Aí tem até um primo meu chamado Rogério Alencar, que ele disse o seguinte: a nossa família tem dois tipos de doido. Tem os que têm o atestado já e tem os que ainda não foram buscar. Aí... Mas, meu amigo, o que tem de casar primo com primo? E outra coisa, você, por exemplo, eu estou há 30 anos casado com Laelma. E conversa vai, conversa vem, descobri que a bisavó dela era de Serra Talhada. Ela é daqui, da Zona da Mata, Palmares, Pernambuco. Mas a bisavó dela era de Serra Talhada. A avó dela era de Serra Talhada, dos Pereira de Serra Talhada, que é os mesmos Pereira do meu pai. Pereira. Nossa. Você vê como são as coisas. Então, de repente, é como se fosse um reencontro, não sei. Você procura e você acha alguma coisa, porque o Nordeste, na verdade, é uma grande família. Sim. Eu costumo falar que Ibiratá inteira são os meus parentes. Pronto. Ibiratá inteira é meu parente. Porque, na verdade, a minha mãe e meu pai são primos. Tá vendo aí o que eu estou falando? Primos de primeiro grau ainda. Puxa vida! É muito comum. Por isso que assim tão doidos assim. Pois é, ainda não, né? Mas olha, deixa eu lhe dizer, teve um carioca que chegou e disse, mas misturou. Eu disse, misturou com o quê? A gente casa família, as famílias são tudo parente, casando com parente. Não misturou tanto, não. Outra coisa, negro no sertão nordestino é raríssimo, é pouco demais. Muito pouco. Sim. No sertão, e naquele tempo era que era pouco mesmo. Então, a mistura, você vê, eu estou aqui, eu sou diferente. Por quê? Porque teve um índio que entrou no meio da família e deixou o gene dele aqui se repetindo. Sim, e é engraçado que da minha família foi quase a mesma coisa. Pronto. A minha mãe é negra e o meu pai é branco. E eles são primos. Entrou um negro na família ali e misturou tudo. É muito interessante isso. Nordeste é diferente do resto. É muito diferente. Sim. Outra coisa, Ariano Suassuna dizia que pensar em cultura popular, já que hoje é o dia do folclore, pensar em cultura popular tem que se pensar daqui para o Brasil e não do Brasil para cá. Porque nós só fazemos fronteira com o oceano e o resto do país. Então, em grau de brasilidade, a gente é muito, muito unânime, muito, muito intrínseco. Nossa, muito legal. E eu sei que tem uma lei, né, que você pode pedir sua cidadania portuguesa se você conseguir provar que seus parentes são descendentes, né, de judeus que foram forçados a se converter. Isso. Minha prima, Marília Reis, ela ligou para mim para perguntar se eu ia reivindicar. Eu digo, mas Marília, o meu é muito longe. Por exemplo, através dos Rodovalho, meu quinto avô é muito longe. Através dos Correia, também é muito longe. Para a gente identificar. Porque minha mulher tentou, ela é bisneto de português, e a gente foi em Portugal e não conseguiu. Então, eu não sei o que foi que mudou dessa lei, eu não sei o que mas ficou muito distante para mim, sabe? Porque, na verdade, o que eu quero reivindicar, o que eu reivindico, é só a etnia mesmo. Porque quando a gente sabe de onde vem, fica mais fácil saber para onde vai. Exatamente, muito bom. E eu queria falar um pouco, eu conheço essa história, não sei se o senhor conhece, provavelmente sim, né, lógico, sobre a expressão ficaram a ver navios, que veio de lá. Tem duas. Aliás, três. Desculpe qualquer coisa. Isso é um termo muito utilizado pelos cristãos novos, porque quando ele ia fazer um trabalho em alguma coisa de carpintaria, de serraria, de qualquer serviço que fosse, de farmácia,
farmácia mesmo, de farmacêutico, se ele praticasse alguma coisa que era da cultura judaica, ele podia ser denunciado. Aí o que era que ele dizia? Desculpe qualquer coisa. Era justamente por isso. Se eu fiz isso, me desculpe. E lá no sertão tinha um negócio de dizer o seguinte: você chegava tarde na casa de alguém, ao invés de bater na porta ou chamar o nome da pessoa, ninguém abre. Ninguém abre. Você tinha que dizer: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, para poder abrir. Que eu tenho a impressão que isso também vem dessa questão do judaísmo. E tem uma coisa também: bota uma pedra em cima. Acabou. Sim. Se você assistiu a lista de Schindler, você vai ver que no final, todos aqueles judeus descendentes ou que foram salvos por Schindler, eles passam no túmulo de Schindler e colocam uma pedrinha, uma pedra. Lá no Siridó, Potiguar e Paraibano, eles ainda fazem isso nos túmulos. Agora, volta e meia, você passa na estrada, tem uma cruz, foi alguém que morreu ali. Aí tem aquela capelinha ali na lateral da pista. Lá no Siridó, onde muitos se refugiaram, aí você encontra quem tinha afetividade com aquela pessoa que morreu, passa e bota uma pedrinha lá. Então, isso é uma cultura hebraica que eu não sei de quanto tempo vem, né? Sim. E tem essa coisa também, haver navios. Foi justamente isso. O rei de Portugal, se eu não me engano, Dom Manuel, 1496, colocou todos no porto, dizendo que ia chegar um navio para levá-los para embora. Se eles não se convertessem ao cristianismo, eles seriam deportados. Então ficou a turma toda esperando ali, mas o navio nunca chegava, era só pressão psicológica. E ali saiu esse termo, haver navios. Ficaram a ver navios, quer dizer, nada. E o batismo de pé, que foi justamente o episódio que aconteceu, é porque o judeu não se ajoelha perante totem, estátua, ele não se ajoelha. E eles foram batizados na marra. Fizeram jogaram a água benta, fizeram o batismo e eles, a partir de hoje, vocês são judeus, não são mais judeus, são cristãos novos. Então, muitos se suicidaram, muitos se converteram e muitos fugiram para as Antilhas. Inclusive, conta-se que quando Pinzon veio para cá, porque quem descobriu o Brasil foi Pinzon, não foi Pedro Álvares Cabral. Boa, porque é uma dicotomia danada. Como é que o Ceará, a terra onde eu nasci, foi descoberto antes de Cabral chegar, e quem descobriu foi Cabral? Não é possível. Diz que com o Pinzon já veio famílias judaicas para cá. Sim. Então, é aquela história. Tem o que a Anita Novinsky dizia, que eu sou dou razão a ela demais. Ela está prende razão. A história do Nordeste tem que ser recontada. Porque é outra coisa. Não é isso que contaram, é outra coisa. Com certeza. Tem que ser contada nas escolas novamente e da forma correta, né? Exato. O nordestino tem esse negócio dentro dele de se reconectar realmente à cultura judaica, né? Você falou das pedras no túmulo, tem também a mortalha, né? A mortalha. Pode falar um pouco. E muitas famílias ainda utilizam dessa cultura, porque às vezes levavam numa rede o cadáver e colocavam na terra limpa, com mortalha. Às vezes levavam num caixão, tiravam do caixão e colocavam na terra limpa, porque o judeu ele se enterra na terra limpa, não é com caixão. E muitas famílias hoje no sertão nordestino ainda praticam essa cultura de o cadáver ir de mortalha. Por exemplo, tem aquela coisa de lavar o cadáver, cortar as unhas, vestir a mortalha e tal, e enterrar. Ainda existe isso hoje. Apesar da influência ocidental toda que vem e tal, mas ainda tem famílias que conservam essa cultura. Sim, até as que não conservam essa cultura de enterrar na terra limpa, ainda tem aquela ideia de enterrar a pessoa com roupa branca, né? Porque a minha irmã, ela foi enterrada com roupa branca. E a minha família estava todo mundo...
precisa colocar roupa branca, não pode ser qualquer roupa, tem que comprar uma roupa nova e tem que ser branca, tem que ser branca. Pois é. A mortalha era branca, né? Pois é, exatamente. E aquela coisa de trocar a água da casa, porque naquele tempo se usava água em potes de barro, jarras. Na casa do meu avô, quando morria alguém, tinha que trocar a água. Aquele termo lavou a alma é bem hebraico, bem judaico, porque eles acreditavam que a alma vinha se banhar naquela água. Aí tinha que trocar, botar uma água nova no lugar daquela que ali estava. Na casa do meu avô, se alguém jogava água do pote fora e colocava água nova. Até colocar um pano no espelho também, né? Exatamente. Sim. Cobrir os espelhos, era muito comum isso. Até hoje tem muito isso. A cultura ainda não se dissipou assim como as pessoas até acham que algumas culturas judaicas já se foi. Não, ainda existe muito ainda no Nordeste. O que a gente sabe sobre esse cobrir os espelhos é porque era em respeito à pessoa que morreu. Porque você, por exemplo, você chega no espelho, aí a vaidade aflora. Quando você se vê no espelho e tal, a vaidade aflora. Aí eles achavam, segundo eu soube, né, que era para, em sinal de respeito àquela pessoa falecida, para você não ativar a sua vaidade. Sim. Agora, muita gente depois mudaram, dizendo que era por causa do raio, que atraía raios e tudo. O espelho não atrai raio. Agora, se o aro do espelho for de ferro, se for metálico, aí pode ser que atraia, né? Mas o espelho não atrai. Não. É verdade, verdade. E vamos lá. Você falou da Anita Novinsky, né? Ela fez um livro, né? Ela fez um livro de todos os judeus da família, com sobrenomes que tinha no Nordeste, que tem, né, até hoje no Nordeste. Cada sobrenome tinha um significado, né? Eu não sei esse livro dela, não. Eu tenho os judeus que viveram em Pernambuco, né? Que os judeus que fizeram o Brasil, e tenho Cristãos Novos, a Inquisição na Bahia. Esse é fantástico, esse livro. Esse é ótimo. Agora, existe um dicionário de sobrenomes hebraicos, sobrenomes judaicos. Um dicionário enorme, um livro grande, eu tenho. É porque não está aqui comigo, está lá no escritório. Mas vários nomes portugueses e sobrenomes. E portugueses e espanhóis que está lá dizendo, se tiver aquele sobrenome, é de ascendência judaica. Então, é importante. Eles usavam sobrenomes sobrenomes de árvores, Pereira, tinha sobrenomes como na igreja, por exemplo, né? Da cruz, de Jesus, santos, coisas que tinham a ver com a igreja para eles não dizerem, nós não somos judeus, nós somos cristãos. Então a gente tem que colocar um nome cristão, de Jesus, santos, né? Para poder. O meu é Santos Costa. 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes. Costa ou Silva, né? Silva era da selva, do mato, e Costa do litoral. Eles colocavam muito isso. E tem aquela coisa do sufixo, S. Por exemplo, com S no fim. Por exemplo, Rodrigues, filho de Rodrigo. Fernandes, filho de Fernando. Subentendia-se isso, que era mais uma forma também de driblar a Inquisição. Simões, filho de Simão. E assim por diante. Tinha muito esse nome com sufixo, era para dizer que era filho. Sim, isso tem a ver com... Sim, isso tem a ver com que os judeus, eles falam assim, né? Eles não têm sobrenomes, eles... Josmar, filho de José. Esse era o sobrenome com os judeus, até hoje, né? E no sertão ainda tem muita gente. Por exemplo, eu sou Santana de Otávio. O que fosse mais influente na sociedade era que se virava sobrenome. Por exemplo, tem um antigo amigo que já partiu, como dizia Baudrillard, fora do combinado, que o nome a gente conhecia ele como Zé de Quitéria de João de Mandu.
Zé Nossa, de Quitéria de João de Mandu. Então, era 4 gerações, né? Zé de Quitéria de João de Mandu. Então, sim. era a forma da gente chamá-lo. O nome dele era José Rabeiros Vasconcelos, mas a gente conhecia como Zé de Quitéria de João de Mandu. Isso é uma das heranças judaicas que nós temos, de dizer o nome da pessoa e dizer o nome dos Ancestrais, né? dos ancestrais. Tem muito isso no sertão ainda. Sim, caramba, a conversa foi maravilhosa. Muito obrigado, viu? Obrigado por esse tempo que você dedicou aí, obrigado por nos dar essa aula, esse conhecimento maravilhoso. E E, muito com você. nossa, eu aprendi demais e eu espero que o pessoal também que esteja assistindo a gente também aprendeu. Eu quero que você cante uma música sua agora. Vamos cantar. Agora, deixa eu te falar. Eu falei no Siridó, que é uma região do sertão nordestino, que fica, Sim, fica nos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. sim. Tem o Siridó paraibano e o Siridó potiguar. Siridó nada mais é do que a corruptela da palavra saride, que é uma palavra hebraica, que Sim. significa... Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Significa refúgio. Então, aqueles judeus holandeses que aqui viviam na expulsão dos holandeses, uma boa maioria, que era menos favorecida, correram para o Siridó. De lá ficaram. Hum, De lá, aí colocaram nomes portugueses também. E tem uma cidade chamada Venha Ver, no Rio Grande do Norte. A gente lê Venha Ver, mas na verdade é Venhaver, que errado. segundo Jacques Ribeboi, é a junção de vem amigo. Haver, que se escreve Chaver, Haver significa amigo em hebraico. Então, vem Haver, vem amigo. Nossa. Interessante, né? Nossa, até Brasil também, né? Nossa, agora veio na minha mente também. O Brasil tem a ver com o hebraico também. Tem. O... Brasil, o pau-brasil era conhecido como madeira hebraica. E por ser muito, muito dura e vermelha, também é chamada de pau-ferro. Sim, Ferro, em hebraico, é berzel. Se escreve B-R-Z-L, porque não tem vogal, né? E, sim. coincidentemente, as quatro letras são as iniciais das 4 esposas de Jacó, que é Bila, Rebeca, Zípora e Lia. Caramba! Coincidência. Nossa! Essa música é de Acioli Neto. O nome dela é Me Dá Meu Coração. Você dizia que me amava e me queria, que jamais em sua vida gostou de alguém assim. Que eu era tudo pra você, a flor do bem-querer, que nunca ia poder viver sem mim. Tanto cuidado, tanto mimo, tanto tempo, cada dia mais crescendo, dava gosto de se ver. Como se fosse transmissão de pensamento. Você ligava pra mim, eu tava pensando em você. Diga onde foi que eu errei, aonde vacilei, fiquei de fora. Se foi tudo uma ilusão, me dá meu coração, que eu vou embora. Diga onde foi que eu errei, aonde vacilei, fiquei de fora. Se foi tudo uma ilusão, me dá meu coração, que eu vou embora. Fica sempre um perfume nas mãos que oferecem flores. Quem semeia amores, de certeza colhe amor. Não é só o querer, tem que desejar profundo, a ter paz neste mundo.
devo ser um benfeitor, ficar sempre uma luz nas mãos que aliviam dores. Quem planta de sabores só merece compaixão. Não é só ter a fé, tem que descruzar os braços, dar o primeiro passo, é limpar o coração. Sou imensamente grato a Deus porque me deu a vida. E cada despedida eu sei é sempre um recomeço. E toda vez que eu pisar de volta neste chão, quero beber da água limpa do perdão, que a casa do amor seja o meu endereço. Quero que a felicidade nos pegue de jeito, não nos salte nunca mais. Aí eu vou achar bem feito e do céu vai cair um erro de amor, de luz e paz. E quero que a felicidade nos pegue de jeito, não nos salte nunca mais. Aí eu vou achar bem feito e do céu vai cair um erro de amor, de luz e paz. Muito bom, é isso aí, muito bom, muito bom. Fale um pouco da sua agenda, aonde você vai tocar, onde você vai esses finais de semana aí, esse mês todo. Não tenho agenda ainda não. Quer dizer, tem Por algumas enquanto, coisas não. livre e tal, mas é muito alternativa, assim, sabe? É no interior. Ah, E aí a gente não jogou nada da agenda ainda na rede social. tudo bem. Então, quem quiser contratar o senhor, como que faz? Santana, o Cantador. No Instagram você Santana. me acha. Maravilha. É isso aí. Muito obrigado, viu, Santana? Obrigado mesmo por esse tempo. Obrigado por ter concedido, né, a sua presença aqui com a gente. Obrigado mesmo, viu? É sempre uma honra. Eu espero ter podido ajudar em alguma coisa e agradecer a todos esses que saíram da zona de conforto para acompanhar a gente neste momento. Sim, ajudou e muito. Quero pedir para que o pessoal que está aí, mais uma vez, siga a página do Podcast da Restauração. Já tem um vídeo novo lá no meu podcast. Quem quiser curiar, pode ir lá no YouTube, Podcast da Restauração. E quem é do meu perfil não segue o Santana ainda, pelo amor de Deus, por favor, siga. Tá bom? Tchau, tchau, Santana. Obrigado. Um abraço grande para todos vocês. Um abraço.